todos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Prazer estar aqui novamente e agora presencialmente, fisicamente com vocês. E Deus tem dado um tempo bom para a gente nessa manhã e com certeza Ele vai continuar falando aos nossos corações. Então, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos em oração mais uma vez, neste momento para Te agradecer, ó Deus, pelo culto que tivemos até aqui, pelo momento de culto, pelo momento de adoração, pelo momento, ó Deus Santo e Poderoso, em que podemos exercer, ó Deus bendito, diante de Ti o nosso serviço de culto e de adoração, ó Pai amado, entregando o que nós temos de melhor, ó Deus. Pai amado, neste momento, nós Te agradecemos também por estarmos começando o momento de ministração específica da Tua Palavra, Deus bendito. Sabemos que ela já foi ministrada ao longo do culto e na IBD, e sabemos, ó Deus bendito, que o Senhor ainda tem muito mais para falar conosco, ó Deus amado. Então, prepara os nossos corações, que a pessoa do Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Deus, venha trabalhar em nós para receber, ó Deus, e facilitar a compreensão e a aplicação individualizada da Tua Palavra às nossas necessidades, ó Deus bendito, como seres humanos, como filhos Teus, ó Deus amado, como indivíduos, ó Senhor. Pai amado, que esta palavra, Deus, que é poderosa, que é viva e eficaz, venha fluir em nós e através de nós venha cumprir o seu propósito, venha gerar o bom fruto, venha fazer com que nós a apliquemos em nosso dia a dia, gerando uma transformação de vida, uma prática, ó Deus, de abundância para refletir, ó Deus Santo e Poderoso, a Tua glória e culminar em frutos para o Senhor, ó Deus, que nós venhamos nos mover pela Sua palavra, porque a amamos o Senhor e queremos assim Te louvar. Então, em nome de Jesus, Te pedimos, certos da Tua bênção, da Tua vitória, da Tua presença em nossas vidas, neste lugar e para todo sempre. Em nome de Jesus Te pedimos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículo, perdão, esse qual é para mim, né? É para você. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Todos acharam? Amém. Só tem alguém ainda procurando. Mateus 5, 16. Vou aguardar mais um minuto só para a gente estar todo mundo na mesma página. Diz assim a palavra do Senhor: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero começar essa palavra dizendo para vocês uma coisa. Independente do quanto nós nos conheçamos, independente do quanto eu saiba sobre a sua vida, uma coisa eu te garanto, eu te afirmo com certeza absoluta: você ainda não é e nem sabe quem é a pessoa que Deus criou você para ser. Você ainda não é quem Deus o criou para ser. Você ainda não sabe quem é
que Deus criou você para ser. Você pode, dentro de uma escala, já ter avançado bastante no conhecimento desse processo. Mas eu tenho certeza que amanhã você vai saber muito mais sobre a sua identidade real em Deus do que você sabe hoje. Porque a revelação é progressiva. Você ainda não sabe, mas Deus sabe muito bem quem você é e para que Ele te criou. Nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Eu mesmo já ministrei essa palavra, na verdade esse texto, em cima desse texto, diversas vezes. E esse texto ele tem uma infinidade de conhecimento, de sabedoria, que a gente ficaria a vida inteira falando sobre ele e não se esgotaria. O que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã é sobre exatamente esse ponto, sobre quem você é, ou na verdade, sobre o você real, que ainda nem apareceu direito para o mundo, mas que Deus já vê desde antes de te criar. Melhor, desde antes de criar o mundo, Ele já via. Ele já havia traçado um plano, um projeto, e até hoje Ele tem trabalhado para que você compreenda o plano, entre no plano, se comprometa em realizar esse projeto e venha gerar frutos ao cumprir o seu propósito. O primeiro versículo desse bloco de texto que faz parte do Sermão da Montanha de Jesus, que é o versículo 13, ele fala sobre nós sermos o sal da terra. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. O que é o sal? E aí ele vem discorrendo sobre a questão do sal e como a utilidade do sal, e a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas é interessante que quando Jesus se refere a nós, e esse texto obviamente é estendido a nós e não só aquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento, ele diz que nós somos o sal da terra. Jesus está afirmando algo a respeito da nossa identidade. Agora, é interessante dizer, independente de todas as funções que o sal tem, é interessante ressaltar que o sal, no meio de tantos temperos, de tantos sabores diferentes, você pode colocar uma mínima pitada e ele se faz presente ali no meio. Você nota, ele se faz notar. O sal é um elemento notável entre muitos outros. Você não consegue esconder uma pitada de sal. Por mais doce que esteja, ou mais amargo, ou mais azedo, você não consegue esconder uma pitada de sal. E aí Jesus fala, mas se o sal perde o seu sabor, para que ele serve? Mas eu estou me adiantando na mensagem. Guarda isso. A gente volta daqui a pouco. O fato é o seguinte, Deus te criou. Deus criou cada um de nós. E assim como todo criador, como todo construtor, como todo engenheiro, quando ele cria algo, ele não cria sem propósito. Quando alguém idealizou criar esse copo, não falou, eu vou criar um utensílio assim, só para fazer. Depois a gente joga fora. Quem
projetou esse copo, criou esse copo desse jeito, criou com propósito. Criou para que tivesse uma utilidade. E da mesma maneira, Deus, o mais sábio de todos os construtores, engenheiros, arquitetos, quando desenhou a sua estrutura e desenhou quem você seria, Ele não estava olhando para você como você estava no nascimento, como você está hoje, nem como você vai estar amanhã. Ele estava olhando para o que está dentro de você, prestes a se revelar, a sua verdadeira essência, que só pode ser descoberta nele. Ao longo da nossa vida, a gente aprende e absorve uma série de elementos, conhecimentos, comportamentos, hábitos. E a gente vai somando isso e agregando isso a quem nós somos, a nossa identidade, ao nosso senso de identidade, o senso de quem nós somos. Que na verdade a grande maioria é só bagagem excessiva, é só tralha mental e emocional que se apega a nós e abafam, apagam a nossa verdadeira essência. Aquele eu real que Deus está lapidando. E ao longo do processo, a gente tem um trabalho enorme para crescer e se tornar adulto, responsável, e depois Deus vai ter um trabalho enorme para tirar um monte de coisa que ficou ali abafando a nossa essência. E aí é onde faz muito sentido quando Jesus vira para nós na sua palavra e fala assim, que aquele que não for como uma criança não teria como entrar no reino dos céus, porque delas é o reino dos céus. E ele nos leva a essa comparação porque enquanto nós éramos crianças, a nossa essência era muito visível. Pensa, no meio de tantas crianças, quando você bate o olho nela, por mais sofrida, mais triste que a criança seja, ela não esconde quem ela é. Até quando ela aprende a mentir, ela não sabe mentir. Fica nítido que ela está mentindo, que ela está falando alguma coisa que não é a verdade. Quando a criança começa a crescer e começa a virar adulto, ela começa a aprender subterfúgios que o mundo ensina para abafar quem ela é, porque ela aprende que mostrar quem ela realmente é perigoso, pode ser doloroso, é preocupante, pode incomodar as pessoas, pode afastar pessoas de mim. O que Deus está fazendo com você, o que Deus está fazendo comigo, está fazendo conosco, é tirar todo esse conjunto de coisas que limitou a nossa essência e colocou ela num quadradinho dentro de nós, escondido, para que o mundo não veja quem nós somos, para que o mundo nos aceite. Aí Jesus ele fala outra coisa, quando a gente se encontra nele, quando a nossa identidade é revelada nele, quando a gente realmente assume a capa, né, as vestes, a posição de discípulo, Jesus diz assim, vocês não são do mundo, porque se vocês fossem do mundo, Ele os acolheria, mas como vocês não são, Ele os rejeita. Nós não fomos criados para ser abraçados e acolhidos pelo mundo. Nós fomos criados para revolucionar a nossa geração com os princípios de Deus. Nós fomos criados para brilhar, resplandecer a glória de Deus em nós. Você não foi criado para desperdiçar o seu tempo tentando ser uma coisa que os outros querem que você seja, que o mundo acha que você deveria ser. Você foi criado para manifestar a glória de Deus. A
através de quem você é na essência. Existe uma qualidade de fruto que só você pode dar. Só você pode dar. Outra pessoa pode até chegar próximo e tapar o buraco se você não estiver ali. Mas não vai ser a mesma coisa. Por exemplo, faz um pouco mais de um mês que eu tive uma crise de apendicite e precisei cortar a maioria, senão todos vocês devem saber. Precisei remover o meu apêndice. E depois, com a biópsia do apêndice, estava supurado e estava com rompimento e estava bem feia a situação. Deus deu um livramento naquele dia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí a pergunta é: o nosso organismo é sábio o suficiente para suprir a ausência do meu apêndice e fazer com que eu viva uma vida saudável e longa? Sim ou não? Sim. Sim. Quantas pessoas vivem até a velhice bem, saudável, bem disposto, sem o apêndice? Muitas. Agora, é exatamente a mesma coisa? Não é. O meu corpo, ele está exatamente igual? O meu corpo está se comportando exatamente da mesma maneira? Obviamente que não. Por quê? Porque a falta do apêndice vai fazer com que o meu corpo se ajuste, se organize para suprir essa falta. A partir desse ponto, partes do meu corpo que não estavam necessariamente preocupadas em responder ou cuidar de alguma coisa que o apêndice fazia, agora vai ter um tipo de excesso que não tinha antes. Eu posso viver muito bem sem um dos meus dedos, me adapto. Ou sem uma mão e me adapto. Agora, com certeza eu vou acabar esforçando partes que antes não estavam sendo esforçadas, para que eu tenha uma vida minimamente igual ao que eu teria antes. Assim é o mundo em relação a você. Assim é Deus em relação a você. Assim é o corpo de Cristo em relação a você. Se você ou se eu não cumprirmos o nosso papel, o nosso propósito, manifestando a identidade que Deus estabeleceu quando nos criou, a nossa essência, alguém pode até suprir e tapar o buraco, mas haverá sobrecarga. E com certeza não vai ser exatamente como era antes. Com certeza não vai ser como seria se fosse você fazendo o que você nasceu para fazer. Eu posso tirar o sal da comida e não comer mais sal. E de fato existe sal, né? Cloreto de sódio existe em diversos tipos de alimento. Mas é diferente. É diferente o sabor. Você pode cozinhar um peixe sem sal e dizer, mas tem sal já no peixe, na carne do peixe já tem sal. Mas é diferente. O sabor é diferente. A igreja pode andar sem mim, sem você, mas é diferente. É diferente. A sua família pode viver sem você, mas é diferente. Deus, Ele pode ir para a eternidade com a igreja sem você, sem mim, mas vai ser diferente. Ele não quer isso. Ele quer você. Disposta e comprometidos com aquilo que Ele nos criou para ser.
Nós somos sal. Nós somos luz. E aí olha que interessante, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Repara que Deus nos criou de uma maneira, com uma identidade, para manifestar e cumprir um propósito específico. Da mesma forma que o copo foi criado para colocar líquidos e a gente poder tomar, a bateria foi criada para dela sair som e a gente fazer música, você foi criado para cumprir um determinado propósito. Para quem? Quem vai ser o primeiro beneficiado, ou os primeiros beneficiados, por você assumir quem você é, se comprometer em tirar, permitir que o Espírito Santo tire aquilo que está em excesso e que estão atrapalhando a sua caminhada, velhos hábitos, velhos comportamentos, velhas formas de pensar, e fazendo o que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, entregando os nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, nosso culto racional, e nos transformando pela renovação do nosso entendimento, da nossa mentalidade, da nossa forma de ver, pensar, sentir, ouvir o mundo, assumindo a mentalidade de Cristo e não mais a do mundo. A partir do momento em que nós nos comprometemos com esse processo de revelação da nossa real identidade, o nosso propósito, ele é cumprido, alcançado, manifesto. E os primeiros a se beneficiarem desse propósito são os outros. É o mundo. São os homens. Aqui a palavra diz: a vossa luz resplandeça diante dos homens. Deus te estabeleceu na terra. Deus te estabeleceu na terra para ser útil aos homens, para trazer luz aos homens, para trazer vida aos homens, para trazer sabor à vida dos homens, das outras pessoas. Eles serão beneficiados. E Deus, talvez alguns de vocês tenham pensado: o primeiro beneficiado é Deus. Deus, ele está regozijando, ele está se alegrando em nós quando cumprimos o nosso propósito. Mas primeiro quem recebe são os homens, a nossa luz. A nossa luz não é para iluminar Deus, Deus já tem luz, é dele que vem a nossa luz, é dele que vem os nossos dons, foi ele quem nos criou, a nossa identidade. A gente está só revelando uma das facetas de Deus. Quando a gente se encontra em Cristo, a gente entende que, na verdade, essa essência que a gente está manifestando é só uma partícula divina, uma centelha divina sendo manifesta ao mundo através de nós. A luz é dele. Então não é para ele que a gente vai, não é ele que a gente vai iluminar, a gente vai iluminar os homens, a gente vai iluminar as pessoas, eles vão se beneficiar disso. E aí, o texto continua, porque quando nós permitimos que a nossa luz brilhe, que a nossa essência transpareça, cumprimos o nosso propósito como? Fazendo boas obras. Os homens, as pessoas lá fora e aqui dentro também vão ver as nossas boas obras, e aí Deus entra de novo na história. Elas verão as nossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Quando nós permitimos com que a nossa essência seja manifesta, revelada, exposta, e cumprimos o nosso propósito através de uma vida de prática de boas obras, o mundo enxerga aquilo, e mesmo o mundo não vivendo como nós, ele enxerga as nossas boas obras, eles são iluminados por essa luz e glorificam o Pai. O propósito final do nosso propósito aqui na Terra. Como assim, pastor Felipe?
Nós temos um propósito, mas o propósito desse propósito é glorificar a Deus, e não só pelos nossos lábios, aqueles que conhecemos a Deus, mas também pelos lábios daqueles que não o conhecem ainda, e que talvez através de nós tenham a oportunidade de conhecer. O grande problema é que às vezes a gente esquece disso, ou às vezes a gente talvez nem tenha aprendido sobre isso. Talvez você ainda não saiba, ou talvez você está começando a descobrir que existe algo tão especial, tão único, que só você pode fazer e que Deus e o mundo está esperando que você faça. Talvez você ainda não tenha compreendido isso completamente. E talvez a gente demore um tempo para entender a plenitude. E talvez a gente nunca entenda. A questão é que não é sobre entender. É sobre abraçar o processo. Não é sobre saber o que fazer. É sobre confiar em Deus e fazer o que Ele está dizendo para a gente fazer. A gente não precisa saber quais serão todos os passos da nossa jornada. A gente só precisa confiar que Deus nos ama, que sabe de todas as coisas e por isso escolheu o melhor caminho para nós trilharmos. Ele está apontando a direção e nos apontando o próximo passo. E a gente só precisa saber disso e dar o próximo passo confiando que Ele vai dizer depois qual é o seguinte. É só o que a gente precisa saber e fazer. Às vezes a gente perde muito tempo, e esse é o grande problema, porque convenceram a gente de que a gente não valia nada, de que a gente foi um engano, que fomos rejeitados, que o mundo não quer saber de nós, que as pessoas não nos aceitam, ou que a gente tem que fazer uma série de coisas para que o mundo nos aceite, quando antes de tudo isso existir, Deus já tinha te aceitado, e pelo contrário, e mais do que isso, Ele tinha desejado em seu coração a sua existência. Se a gente conseguisse, se a gente, vamos incluir nessa, se a gente conseguisse entender o que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, santo, ter decidido suportar desde o início da criação até os dias atuais e até o final dos tempos, toda a afronta, todo o pecado, toda a blasfêmia e todo o restante por amor a você. Você consegue entender isso? Ele suporta tudo isso. E suportou tudo isso por amor a você, porque Ele quer você do lado dele pela eternidade. Ele quer você. Porque Deus ele poderia ter cumprido, executado o juízo dele lá no Éden. Eva, Adão, vocês caíram, vocês pecaram, quer saber? Vou fazer tudo de novo. E dessa vez não tem esse negócio de livre-arbítrio não, que só está dando problema. Desde lá dos anjos. Mas não, Ele nos deu a chance. Fez o primeiro sacrifício, matou um animalzinho lá para tirar as peles e fazer a roupinha para Adão e Eva, tirou eles do jardim para que eles não piorassem a situação e comessem da árvore da vida e ficassem imortais, e aí não tivesse como remir o pecado deles, botou eles para fora, e Deus, é como se Deus tivesse falado assim, olha, eu já sei a dor toda que eu vou passar, toda a indignação, toda a ira, todo o sofrimento, mas por amor àqueles que vão escolher estar comigo, eu suporto. Deus já te escolheu, Deus já te aceitou. Amém. Obrigada, Senhor. O mundo não precisa
E vou te dizer mais, nunca vai te aceitar, principalmente se você abraçar esse processo. Porque você não é do mundo. E quando a gente continua vivendo, a gente tem esses problemas de tentar se encaixar, quando na verdade o nosso lugar para se encaixar nunca foi aqui. O nosso encaixe perfeito só está em Deus, é só nele. E vou dizer mais, para a gente começar a caminhar para o final. Vou dizer mais. Não só você não se encaixa no mundo, não vai se encaixar no mundo, e as pessoas podem acabar te rejeitando, e a gente cria uma série de mecanismos e processos e programas para evitar a rejeição, como a gente tem que dar graças a Deus por aqueles que se afastam, que vão embora, que nos rejeitam e que não querem mais falar com a gente. Porque isso é o processo de Deus separando o que é santo do que é impuro. O que é puro do que é impuro, o que é santo do que é ímpio. A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que anda com os sábios se torna cada vez mais sábio. E aquele que anda com os tolos terá um destino terrível. A misericórdia de Deus se manifesta no fato de que quando nós revelamos a nossa verdadeira essência para o mundo, aqueles que não são da luz se afastam. E aqueles que são da luz são atraídos pela luz que está sendo emitida através de nós. Você nasceu para ser algo que você ainda nem sonhou que será. E Deus está esperando. O mundo está esperando pela sua manifestação. A palavra de Deus diz que o mundo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Não perca o seu sabor. Não tampe a sua luz. Você e eu fomos criados para sermos úteis a todos, sem distinção. Alguns vão se afastar, vão fugir da luz. Outros vão se aproximar. O nosso papel não é fazer essa divisão. O nosso papel é ser útil. É cumprir o nosso propósito. Se é salgar, salgar. Se é brilhar, brilhar. Porque o que se faz com o sal que não salga? É jogado fora. Vai ser pisado pelos homens. Você já viu um crente que se desvia, mas um crente que se converteu, ou pelo menos teve um contato mais próximo com o Senhor e se desvia, como é que ele fica no mundo? Não se acha mais, fica tentando se encontrar, às vezes faz coisas muito piores do que fez antes de se converter, para tentar encontrar o lugar dele no mundo, mas deixe fora d'água. E o mundo, os homens, veem isso e fazem o que Jesus está dizendo que eles fariam. Pisam, se aproveitam, tiram vantagem. O que acontece com uma lâmpada quando ela queima? O que a gente faz com a lâmpada quando queima? Não só fora. Joga fora. Não dá nem para reciclar. Tem gente que ainda faz um enfeite, alguma coisa assim. Mas o propósito dela já se perdeu. Não perca o seu propósito. Se encontre em Deus. Às vezes eu passei por isso, muitas pessoas passam.
pela crise do propósito. Ah, mas como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei qual é o meu propósito. A crise, eu descobri recentemente que a crise não é de propósito, a crise é de identidade. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe para que você foi feito. Se eu não sei que isso é um copo, eu nunca ia saber que serve para botar água ou outros líquidos para eu beber. Se eu não sei o que é uma chave de fenda, não vou saber para que usar. Se você não sabe quem você é, você não sabe para que você foi feito, você não sabe para que é o seu propósito. E a única pessoa que pode te dizer exatamente quem você é Deus. Porque foi Ele que te criou. Deus, porque foi Ele quem te criou. Então, se você hoje não sabe para que você está aqui nesse mundo, se você não sabe qual é o seu propósito, se volte para Ele, porque de todos os propósitos que a gente pode alcançar e cumprir nessa terra, o maior de todos é viver um relacionamento com Deus e dar glória a Ele. Então busque se relacionar com Ele, porque Ele vai te mostrar o que fazer. A identidade revela o propósito se cumpre no serviço, e o serviço glorifica a Deus. Essa é a caminhada do cristão. Amém. Descobrir quem ele é em Deus, entender e cumprir o seu propósito e manifestar esse propósito através de uma vida de serviço, de intimidade, para que nós venhamos ser o sal da terra e a luz. Amém. Você ainda não sabe quem você é e quem você está destinado a ser, mas eu tenho certeza que hoje você está muito mais perto do que você estava ontem. E se você abraçar esse processo, você vai ver coisas incríveis e extraordinárias acontecendo ainda nos próximos dias. Então, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade de estar compartilhando a palavra e volto a palavra para a pastora Fátima. Amém. Glória a Deus, amém. Cada vez mais em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Somos a luz do mundo. Amém. Porque a nossa luz é Cristo, se nós temos Cristo. Né? Eu queria que vocês meditassem em João 17, 14 e 15. Está dentro da palavra que o pastor ministrou aqui. O mundo os rejeitou, porque eles não são do mundo. Como eu também não sou. Não vos peço que tire do mundo, mas os livre do mal. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui Jesus está garantindo e cumprindo os propósitos de Deus. Ele está nos guardando do mal. Amém? Então não tenham receio. Porque nós fazemos a diferença, precisamos fazer a diferença. Não é verdade? E com a certeza que o Senhor nos livra do mal. Muitos dizem assim, servir a Deus é doloroso. Nós temos que entregar de coração, servir de coração, porque Ele nos livra de todo mal. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra ministrada através do seu filho, servo, discípulo, para nós. Amém? Glórias e glórias de Deus. O Senhor colocou, parece até que ele estava na EBD aqui, né? Esse é o Espírito Santo, né? Ele vai falando, vai confirmando para entender que é Ele que está nos falando conosco. Amém? Essa é a confirmação da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da Santa Ceia, o Senhor colocou um propósito no meu coração. Aliás, é um desafio. E que eu quero trazer para nós aqui. O Senhor quer 7 pessoas. Nós estamos orando aqui. E se vocês tiverem algum pedido, vocês vão escrever aí. Vamos estar 7 semanas, 7 domingos aqui. Os 7 que se
aceitarem o desafio de estar orando aqui pelos pedidos, terão que vir 7 semanas. Deus falou 7 semanas e 7 pessoas. Então, eu quero que vocês entrem em oração aí agora com o Senhor. Se vocês aceitam esse desafio. Porque enquanto nós estivermos aqui orando, o Senhor vai estar também olhando as suas necessidades. E dentro dessas 7 semanas, você terá resposta de Deus. Amém? Você terá resposta de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode desligar a câmera, mano. Vermelho. Pode desligar. Glória a Deus.